Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professora Carolina Arantes. E se você é novo por aqui e não sabe quem é a Professora Carolina Arantes ou para que esse canal existe, fica aí que logo depois da vinheta eu conto para você quem sou eu, um pouco da minha trajetória e qual é o propósito desse canal. Espera aí! Bom, eu sou então professora Carolina Arantes, responsável aqui por esse canal, e eu criei esse canal com o propósito de passar para as pessoas alguns conteúdos relacionados com a temática ambiental. Mas por que eu, né? O que eu tenho de conhecimento para conseguir passar isso daqui para vocês? Bom, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu fiz então a minha graduação. Tenho tanto licenciatura quanto bacharelado em Ciências Biológicas e lá também na UF, em Uberlândia, eu fiz o mestrado e o doutorado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. Isso quer dizer que, então, desde lá da minha graduação, eu trabalho dentro das temáticas ambientais, tá? Não só na área acadêmica, mas também na área técnica. Então, eu comecei ali, logo depois que eu me graduei, a trabalhar também como consultora ambiental, fazendo então trabalhos relacionados ali com levantamentos ecológicos mais focados para a área de vegetação, que fossem compor aí EIA-RIMA, né, licenciamentos ambientais, diagnóstico de como aquela área ali estaria, para entender se um tipo de empreendimento teria impacto ou não, e também inventários florestais para supressão e assim por diante. Então, ao longo de toda a minha trajetória profissional, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito técnico, na área técnica, eu trabalhei com a parte de levantamentos, diagnósticos, enfim, tudo voltado para a ecologia vegetal, tá bom? No meu trabalho tanto de mestrado quanto de doutorado, eu trabalhei com um processo que se chama nucleação, que nada mais é do que a facilitação que algumas espécies vegetais podem promover em um ambiente para que esse ambiente fique favorável para que outras espécies venham colonizar ali então, tá? Então, toda a minha formação e a minha trajetória profissional foi direcionada para a área ambiental, tá? Mais recentemente eu estive trabalhando com a parte de recomposição de vegetação nativa e sempre estive também envolvida na área de docente. Eu gosto muito de dar aula, inclusive esse é um dos propósitos de criar esse canal, para que eu consiga passar o conhecimento, pouco do conhecimento que eu tenho, para pessoas que têm interesse. Então, eu dei aula por muitos anos em uma faculdade, também dentro dessas temáticas ambientais, aula de hidrologia, de saneamento, de ecologia, de gestão ambiental e assim por diante, tá? E atualmente estou dando aula no Instituto Federal aqui de Brasília, tá? E além disso, trabalhei em vários projetos aí paralelos relacionados também com a parte ambiental. O último era um projeto relacionado com a parte de recomposição de vegetação nativa. Tá bom, Carol, já entendi que você é bióloga e que você trabalha na parte ambiental há muitos anos. Mas e em relação aos concursos? Bom, eu comecei a prestar concurso, gente, desde que eu saí da graduação, tá? Só que na época em que eu fazia concurso, eu não tinha o conhecimento de como estudar, né, de como que eu me preparava, e eu fazia, os concursos apareciam, eu ia e fazia, né, era meio que aquela concurseira que caía de paraquedas, aquela candidata que caía de paraquedas. Porque o meu foco inicialmente era mesmo a área acadêmica, tanto que eu fiz o mestrado e o doutorado, tá? Mas ao longo de todo esse tempo prestando vários concursos, eu pude primeiro conhecer muito bem o perfil das bancas, como que funciona um concurso, né? Como que a gente precisa se preparar, como que as bancas cobram determinadas coisas, tá? E eu também passei em algumas vagas, acabei passando em algumas vagas, mas não fui chamada, não tinha sido chamada até então, tá bom? Então, a minha experiência com concurso está relacionada
com isso, tanto nos dois sentidos também, tanto na área técnica, que foi a área que eu mais prestei concurso, na verdade, quanto na área de docente. Concursos para universidades federais e concursos para os IFs, os institutos federais, tá bom? O último concurso que eu passei, então, foi esse, do Instituto Federal de Brasília, mas eu também fui aprovada no concurso do ICMBio, por exemplo, em outros IFs, né, em outros institutos federais. Também fui aprovada em algumas prefeituras, mas em nenhum desses casos eu assumi as vagas, tá? Eu assumi a vaga agora desse concurso do IF. Mas essa trajetória me fez, então, entender que as bancas têm perfis específicos. Fazer uma prova de concurso é muito mais do que ter conteúdo. Ter conteúdo é importante, mas a gente precisa entender todo o processo e por isso eu resolvi criar esse canal. É um canal voltado tanto para te ajudar na parte de conteúdo, para que vocês tenham aí o máximo de conteúdo gratuito que eu conseguir colocar, eu quero colocar aqui para vocês, mas que tenha também algumas orientações, né, do que eu entendo hoje que as bancas possam te cobrar, do que você pode fazer para você ir melhor ali nas suas provas de concurso, tá? Fora os concursos, o que eu disse para vocês é que eu também dei aula em universidades, dei aula em faculdades, né? E eu sei que esse conteúdo ambiental, ele pode ser muito complicado para algumas áreas, né? Que precisam saber disso, mas que não precisam se aprofundar tanto como os profissionais da área ambiental. Então, a ideia aqui é tentar passar um conteúdo que seja relevante para você profissionalmente, mas de uma forma mais simples, de uma forma que você entenda e de uma forma prática, que realmente faz sentido você saber, tá? Outra coisa que eu tive aí ao longo do tempo, trabalhando como técnica, é o contato com muitas legislações. E quando você trabalha muito com legislação, você acaba tendo ali uma habilidade de entender e de esmiuçar, de detalhar melhor essas legislações. A parte de legislação, tanto para o profissional quanto para o estudante, é uma parte muito complicada, muito chata. E quando você tem esse contato com a legislação, fica mais fácil de tentar passar para as pessoas o porquê daquilo existe e como que isso é aplicado na realidade. Então eu tento aqui também no canal trazer vários conteúdos de legislação que são importantes profissionalmente, para o seu estudo, enfim. De uma forma que você consiga de fato compreender aquilo, tá? Que seja menos dolorosa pra gente, tá bom? E de forma geral, conteúdos ambientais, né? A temática ambiental é uma temática que está super falada e discutida e precisa mesmo acontecer por conta de vários eventos que estão acontecendo no mundo inteiro. E eu tento trazer aqui curiosidades, né? Por que tal evento está acontecendo em tal lugar? Né? Por que a temperatura está mudando tanto? Então eu tento trazer, e datas marcantes também, tento trazer aqui conteúdos que possam te ajudar, que possam te auxiliar a ficar aí um pouquinho mais antenado dentro das temáticas ambientais, tá bom? Então essa sou eu, esse é o propósito aqui desse canal. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Lembre-se de se inscrever, de dar like nos vídeos, porque isso ajuda muito a entender qual é a demanda. Se você tem curiosidade de algum assunto específico, de algum tema específico, deixa aí nos comentários que eu preparo esse tema para a gente poder trabalhar aqui no canal Professora Carolina Arantes, ok? Te vejo nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!